Bem-vindos ao Espaço Maestria. Estamos respondendo as perguntas que os alunos nos fazem à distância e uma delas, que é a que vamos trabalhar hoje, é sobre a necessidade de se reinventar. Por que temos que nos reinventar? Qual é a importância de quebrarmos com a rotina, com a monotonia? De que forma nós podemos fazer isso? E qual a importância de levar em consideração as diferentes necessidades que vão surgindo na nossa vida nos mais diferentes momentos? Uma coisa é a vida aos 10 anos, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 e assim sucessivamente. Do nascimento à morte, a vida é dinâmica, vai mudando dia a dia. Mas nós não estamos atentos, olhando para ela todo o tempo. De tempos em tempos, sim, fazemos uma revisão, fazemos um exame, digamos assim, daquilo que nós estamos vivendo e fazendo, e isso faz com que tenhamos a necessidade de ajustarmos, adequarmos coisas que já são velhas, que não precisamos mais, coisas novas que ainda não adquirimos, embora tenhamos uma idade avançada, desejos que já foram satisfeitos, outros que ainda não surgiram, mas que estão surgindo, e assim sucessivamente. Com relação ao corpo, a energia, a disposição, o trabalho, a aposentadoria, as relações afetivas, o nascimento dos filhos, o crescimento dos filhos, o casamento dos filhos, o surgimento dos netos, e assim sucessivamente. Isso faz com que nós tenhamos obrigatoriamente essa dinâmica de encaixar e desencaixar sucessivamente ao longo da vida. Primeiro e antes de mais nada, para que o indivíduo possa fazer isso, ele tem que ter consciência que a vida é dinâmica e que dentro desse dinamismo surgem necessidades e desaparecem necessidades de tempos em tempos. Se o sujeito não está atento a esse tipo de dinamismo, vai vivendo uma vida desadequada. Em determinado momento ele se comporta aos 60 anos de idade como se fosse um adolescente de 20 anos, ou isso vale tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Dentro desse contexto do dinamismo da vida, o sujeito então tem que estar atento, ligado, olhando e percebendo as suas necessidades, mas não só as suas, do entorno também, as necessidades da mulher, da esposa, dos filhos, do ambiente, observando o ambiente no qual se move. No caso agora, nós encontramos num período de pandemia que faz com que tenhamos que nos adaptarmos e adequarmos uma série de coisas, protocolo daqui, protocolo de lá. Gostaríamos de fazer uma série de coisas, mas não podemos fazer porque isso coloca em risco a nossa vida e as dos demais, mas encontramos formas adequadas de levar a vida adiante. Ninguém vai ficar encerrado para sempre, ninguém vai ficar sem trabalhar para sempre, mas existem formas, maneiras, evidentemente, de colocar isso em prática de uma maneira adequada. Aí vai da capacidade, da saúde mental de cada um. Cada pessoa vai encontrar um jeito de arquitetar, de projetar, de planejar a vida, levando em consideração essas coisas todas às quais nós estávamos nos referindo. Para isso, o sujeito então tem que olhar para dentro, ele tem que parar, ele tem que fazer um exame de vida, ele tem que ver quais aspectos ele já não necessita mais, que outros ele precisa, de que forma ele vai colocar isso em prática, apoiado em que ele vai colocar isso em prática, que aspectos saudáveis ele tem na vida dele para poder desenvolver um projeto atual mais satisfatório para suas necessidades, que aspectos doentios da sua história de vida, da história dos seus pais, das familiares, do ambiente destrutivo no qual ele está inserido, como por exemplo na pandemia, que as pessoas estão aterrorizadas, o que tinha de pior da humanidade incrementou, assumiu as rédeas das relações, as pessoas estão mais pessimistas, mais críticas, mais severas, mais duras, ao mesmo tempo mais intimidadas. A humanidade adoeceu de uma hora para outra graças a esse clima, digamos assim, fértil para tudo de ruim que cada um tem dentro de si. De que maneira o sujeito se defende disso e se reinventa dentro dessa situação toda, buscando o melhor dele? Bom, aí vai depender, como eu dizia antes, da capacidade reflexiva, da capacidade de pensar, de olhar, de se desconectar, de se diferenciar dos demais, aceitar que as pessoas de alguma forma possam ter uma série de dificuldades, mas aceitar que ele não necessariamente tem que seguir esse caminho, pode de alguma maneira seguir se satisfazendo, se realizando, sem colocar em risco a sua vida e a dos demais, mas de uma forma relativamente saudável. Então, a reinvenção passa exatamente por essa capacidade de exame, que todos nós de alguma maneira teremos que ter e nos encaixarmos e desencaixarmos para nos encaixarmos novamente numa outra dinâmica mais satisfatória, mais atual e, consequentemente,
que nos produza efeitos de gratificação, que é o que importa na vida, de uma maneira mais interessante. Uma coisa é nós sonharmos com um grande projeto e nos acordarmos frustrados, e outra coisa é termos um pequeno projeto que nos satisfaz e nos realiza, ainda que modestamente. A gratificação desse pequeno projeto é infinitamente maior do sonho de um grande projeto. Então a pessoa tem que, na realidade, com os pés no chão, tratar de buscar formas de se satisfazer dentro das suas possibilidades, cada um do seu jeito e dentro das vertentes possíveis, digamos assim, da sua história de vida, das suas relações de amor e sociais, de trabalho e assim por diante.